Hoje, antes de começar o nosso vídeo, eu quero dar uma dica super importante para vocês. Dá uma curtida nas nossas mídias sociais, porque nós estamos fazendo diversas promoções de cursos gratuitos, eventos, coisas que vão ser bem legais para a qualificação de vocês. Então não deixa de seguir. O tema de hoje é mais um caso corporativo, que, como eu sempre falo, vi, ouvi ou vivi. Por que a gente traz isso? Para trazer um pouco da experiência que a gente já adquiriu para o dia a dia de vocês, tanto para a parte do empregador quanto do empregado. Nesse caso, que na verdade eu vivi, uma de nossas colaboradoras, fazendo a limpeza de manhã, ela deixou cair o computador do gerente e achou que tinha quebrado. Com isso, ela começou a ficar muito nervosa, ainda não tinha chegado a equipe, meio que deu um pequeno surto, começou a chorar e foi ficando descontrolada. As pessoas foram chegando e não conseguiam nem entender o que estava acontecendo, então foram olhar na câmera da empresa para ter uma ideia do que aconteceu. Um dos colaboradores que foi olhar, percebendo o que tinha acontecido, gravou o que estava vendo na câmera, achando engraçado, e na mesma hora ele postou, viralizando, virando um meme na internet. O que eu quero refletir hoje com vocês é o poder dessas mídias, dos equipamentos e da tecnologia na nossa vida, seja ela pessoal ou profissional. Cada dia mais a tecnologia entra na rotina das pessoas. Isso não é para ser condenado, muito pelo contrário, ela facilita em várias ocasiões. Só que também está criando um outro problema. Primeiro, o afastamento das relações sociais e profissionais através dessas falsas relações à distância. E essa necessidade enorme de postar, de compartilhar, de ter informações novas. O direito das pessoas continua sendo o mesmo, o meu direito acaba quando começa o seu. Qual o direito que nós temos de postar qualquer coisa que a gente acha de ridículo? Está sendo criado um tribunal na internet, julgando o tempo todo as pessoas. Isso não é nem o mérito da questão, mas dentro de um contexto profissional, como que a gente pode filmar um colega de trabalho e postar e fazer disso, seja ridicularizando ou enaltecendo, não interessa. Como que a gente pode fazer essa exposição? Como que a gente pode abrir isso? Até onde vai o direito? Em que momento que passou a ser mais importante fazer uma postagem de um acidente do que você salvar a pessoa que está passando mal, como a gente viu na questão, quando houve o caso do jornalista Boechat? Em que momento que a gente perdeu a noção da emergência da situação para ter uma emergência tecnológica? Então, assim, isso é uma coisa muito complicada. Eu conheci uma pessoa que ela saía e ficava sempre tirando fotos de outras pessoas que ela considerava que estavam ridículas ou que tinham alguma coisa que incomodava elas. Eu até conversei com alguns colegas psicólogos de RH e todos falam a mesma coisa. Essa necessidade da gente de mostrar coisas que a gente acha que são engraçadas ou que são ridículas, na verdade, ela serve para quebrar nossas frustrações internas. E muitas dessas frustrações ou são a nossa incapacidade de lidar com os nossos próprios defeitos, ou mesmo as que estão sendo criadas por essa tecnologia, que está afastando a gente do mundo real e a gente, para poder ter uma interação, porque todo mundo curte, todo mundo fala, e você acha que você está sendo procurado, que você é uma pessoa popular. E você acaba postando coisas que agridem outras pessoas. Além de tudo isso, já existem indícios médicos que o uso demasiado do smartphone e de mídias prejudica também a sua parte motora, a sua parte física. Uma pesquisa coordenada por Anthony Wagner, da Universidade de Stanford, foi a primeira a fazer esse monitoramento da reação das pessoas. E ela dividiu em dois grupos, os chamados MM, que são os Media Multitasking, ou seja, os usuários, os multitarefas de mídias, a pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo em tecnologia. O que é muito facilitado dentro do smartphone, porque você pode estar num aplicativo ouvindo música, por exemplo. E dentro todas as pessoas da pesquisa tinham acesso à tecnologia, mas alguns eles chamavam os HMM, que são os High Multimedia Tasking, que são os que usam muito, e os Light MM, que são os que usam a mídia de uma forma mais moderada para o seu dia a dia. E dentro desse contexto, o que ficou evidenciado? Que as pessoas que têm um forte acesso, as viciadas em smartphone e internet, elas já estão tendo algum comprometimento de memória. O que eles chamam de memória de trabalho, que é a memória recente. Você, às vezes, para poder guardar na memória um pequeno número de telefone, alguma coisa vai fazer. A pessoa não consegue, ela tem que ler. Dentro desse estudo, eles evidenciaram que pode afetar também a memória de longo prazo. Então, assim, é recente a tecnologia para a gente, então nós não temos ainda trabalhos profundos do que causa.
mas já existe essa evidência de que o uso demasiado está prejudicando. Então, assim, a gente está tendo um prejuízo que nem é por causa da utilização demasiada neurofisiológica, é um prejuízo social. Mas, então, assim, além dos prejuízos sociais, nós temos os prejuízos neurofisiológicos. Então, é uma coisa para parar e refletir. Dentro também desse efeito de memória, foi constatado que já existem pessoas com efeito Google. O que é o efeito Google? Na realidade, elas precisam ir no seu computador ou no seu smartphone para verificar tudo que elas precisam. As pessoas se livraram de agendas, porque antigamente, não uso mais agenda, mas tem que estar tudo no computador. E o que ela sabe que está no computador, ela não consegue mais guardar. Então, assim, se ela tiver anotado, amanhã eu tenho que fazer, ela vai ter que olhar porque ela tem essa perda de memória e acaba deletando várias coisas que ela não anota. Então, existe a necessidade de consultar tudo que está ali. Então, é o que eles chamam de hoje de efeito Google dentro do comportamento humano. Esses efeitos já seriam ruins se fossem só os fisiológicos, mas acabou se vendo também que dentro dessas pessoas, que são os HMM, que usam demasiadamente, isso afeta o controle da impulsividade, o relacionamento, a frustração, e a gente acaba tendo pessoas com alguns sérios problemas internos que acabam fazendo isso, acabam fazendo postagens indevidas, comentários inadequados, que vão criando outros problemas sociais, deflagrando verdadeiras campanhas na internet, seja de vulto nacional, internacional, e com isso elas se sentem, fui eu que lancei aquilo ali, então para poder ter uma campanha de uma coisa de alto vulto, ela não se importa se ela está expondo uma pessoa, cancelando uma pessoa, na verdade ela está pensando só no interno dela, o que ela vai conseguir com aquela campanha, até onde ela vai alcançar, ela não pensa no outro ser humano. E isso dentro do ambiente de trabalho, né? Então, assim, eu vou voltar para o nosso caso corporativo, porque eu só falei o que aconteceu e não disse o que aconteceu depois. Imediatamente, as pessoas viram, tentaram fazer com que fosse cancelado, mas naquela época ainda não existia que a função a cancelar para todos do WhatsApp, isso saiu, isso realmente viralizou. E os outros funcionários começaram meio que se amotinar e criar situações que queriam que fosse proibido o uso do smartphone na empresa, enfim, teve todo um tumulto que uma atitude isolada criou toda uma situação que, para contornar, o que nós fizemos, né? Lógico que não foi proibido o uso de smartphone, o que foi acontecido foi que esse funcionário foi desligado, mesmo ele sendo um dos que mais tecnicamente capazes que passou aqui naquela área. Ele foi sumariamente desligado, porque não podia se criar até essa cultura de estar ali dentro. Então, assim, foi um prejuízo para todo mundo. A empresa perdeu um profissional de qualidade, a outra profissional se viu ridicularizada na internet e essa pessoa perdeu o cargo dela, que naquele momento ela precisava dele, ela também tinha suas necessidades. Tudo isso que a gente está falando aqui hoje tem uma causar essa reflexão em você também na sua empresa. Como é que está sendo esse uso do smartphone? É uma reflexão que vale a pena fazer para o ponto do empregador e do empregado. Que lições nós tiramos dessa situação? Do empregador, você tem que montar um regulamento, explicar isso para o funcionário, mostrar, explicar por que é limitado, por que você não deve ter essa utilização de multimídias dentro do trabalho, que isso afeta a concentração, afeta o relacionamento, atrapalha a atividade que ele está desenvolvendo. Também é importante que os líderes sempre monitorem os seus subordinados. E se perceber que ele está tendo um uso muito intenso de telefone, qualquer coisa, conversar com ele, porque isso pode ser uma situação temporal. É lógico que existem situações de doença, problemas, às vezes pessoais, que a pessoa naquele momento tem um acesso muito grande. Mas se isso for uma questão só de vício mesmo, de estar usando, tem que parar, porque vai prejudicar e pode acabar ocorrendo. É tão automático que eu tenho certeza que quando essa pessoa cometeu esse problema na nossa empresa, eu tenho certeza que não foi uma coisa intencional, é uma coisa automática. Eu vou filmar, eu vou postar, eu vou causar na internet. Então, assim, se você não perceber, você acaba cometendo outras gafes e outros problemas que acabam gerando esse vulto de problema, que é uma coisa que é tão pequena. Agora, para o empregado, vai usar um smartphone? É permitido na empresa? Legal. Mesmo assim, você tem que tomar alguns cuidados. Mantenha no silencioso, jamais leve o seu smartphone para uma reunião, seja você de qual cargo for. Isso dá uma impressão para outra pessoa que está na reunião que ela é muito pequena, é muito chata. Se você tiver que receber uma ligação urgente, avisa o pessoal, gente, olha só, estou com o telefone, mas estou esperando uma ligação. Não deixe interromper no meio, isso é muito chato. Jamais faça fotos ou filmagens do ambiente da empresa. O ambiente não pode ser exposto. Isso foi o que aconteceu aqui dentro. Você vai tirar uma foto, sei lá, numa festa, você avisa, você pergunta se pode. Você não pode ficar expondo dados, você pode até sem querer
querer expor uma coisa que é confidencial, ou uma coisa que é do DNA da empresa. Então toma muito cuidado com isso, na questão de exposição de colegas ou de tentar mostrar alguma coisa. E esqueça ligações prolongadas que não são de assunto profissional. Deixa para fazer isso na hora do almoço, no seu intervalo. Não tenta ficar disfarçando com fone, porque as pessoas percebem. Não fica levando o telefone para dentro do banheiro, isso é péssimo também. Todo mundo vê, é uma coisa muito desagradável. Fuja de redes sociais ou jogos. Questão de WhatsApp, silencie seu telefone, é muito chato a pessoa estar do lado trabalhando e está ali aquele barulho de notificação toda hora. Isso acaba com a concentração do seu colega. Agora, é claro, não adianta também você tirar tudo isso do smartphone e colocar no computador, acessar jogos no computador. A questão não é só o smartphone, é o seu comportamento com mídias. Então, é para você não fazer nem no seu smartphone, muito menos no computador da empresa, que é uma coisa que é uma propriedade da empresa, não é sua. Bem, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. A gente queria levantar essa questão. Depois a gente vai fazer alguns vídeos até que a gente achou interessante sobre como a gente pode trabalhar já a questão interna, porque quando a gente lê isso sobre os MM, sobre essa questão, a gente acaba vendo que nós mesmos já estamos com alguns vícios, algumas coisas recorrentes por causa do uso excessivo de mídias. Então a gente vai trazer depois para vocês um pouquinho de exercício, de coisas que você pode fazer para estar desenvolvendo essa capacidade de não ficar bitolado e perder um pouco do que a gente tem, que é a nossa maior riqueza, que é essa capacidade de criar e de desenvolver. Então é isso aí, gente. Se você está gostando, não esquece, curte o nosso canal e segue a gente.